Só para judiar. Glória a Deus. Bom, então, sem demora, né? Vamos para o que interessa. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no primeiro livro de Samuel. Capítulo 14. A partir do versículo 24. Amém? Bom, esse capítulo, né? Ele explica um pouquinho de como que Deus deu vitória, estava dando vitória ao povo de Israel contra os filisteus, logo depois que Saul ficou esperando Samuel para oferecer sacrifício, para eles começarem então a guerrear. Deus deu vitória a Jonatas, mesmo com o povo de Israel sem armas, Deus foi dando vitória, só que ainda não havia acabado, né? Eles estavam ainda ali na batalha. E aí, aqui o título que aparece para mim, antes do versículo 24, a gente está no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: o juramento impensado de Saul. Então, eu quero que você grave aí na sua memória esse título, né? Se tem título de pregação, o título é esse, né? O juramento impensado, né, de Saul. Vamos lá. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Gente, Saul era um doido, né? Primeiro leva o povo de Israel, os homens de Israel, para lutar sem armas. E além de tudo isso, ainda fala: ninguém tem nada. Enquanto a gente não tem exterminar os nossos inimigos, todo mundo de jejum aí. E ele, como rei, os homens, então, os soldados aceitaram, né? Claro. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Meu Deus, é uma declaração. Eu nunca entrei num lugar assim, né? Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois, bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. Tudo errado. Pecaram mais ainda. Por conta desse juramento. Então, eles pegaram, estraçalharam igual bicho mesmo, de tamanha fome que eles estavam. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue.
Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, e foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixamos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do... Olha mais uma vez o Samuel colocando os pés pelas mãos. Saul colocando os pés pelas mãos. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra, porque todo mundo sabia que o Jonatas tinha comido ela. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: fazes o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo o rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Até aqui. Vamos orar, né? Que desastre. Que desastre. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Pai, pedimos a ti que o Senhor venha falar conosco, Senhor, que eu consiga transmitir, Senhor, ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor colocou no meu, que falou comigo, Senhor. Que seja o Senhor a falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante pensar, né, que Saul, ele começou a fazer o que não devia já lá de trás. Já lá de trás, quando ele estava esperando Samuel vir sacrificar, ele não conseguiu esperar e ele mesmo foi fazer o sacrifício, coisa que não era de responsabilidade dele fazer. E depois ainda vai e me faz um juramento desse. Imagina os homens tendo que lutar, gente, com fome. Eu, quando eu estou com fome, fico fraca e segundo, eu fico mal-humorada. Né? Fico muito mal-humorada. Mas imagina, se a gente está fazendo um exercício físico muito forte e a gente começa a ficar com fome, a gente fica fraca, a gente não consegue render. E o exército de Israel estava assim. Era Deus mesmo que estava no povo de Israel. Porque se não fosse por causa de Deus, gente, eles seriam exterminados naquele dia. E aí, o que a gente aprende com isso que a gente leu hoje? Né? Eu estava conversando com os meninos hoje de manhã, porque a gente está lendo o livro de Samuel, né? E até hoje de manhã eu estava orando ao Senhor pedindo que Ele me desse uma palavra. Quando eu fui fazer o devocional com os meninos, o Senhor falou no meu coração. Eu falei: então é isso aqui mesmo que a gente vai falar. Então o que acontece? Saul, ele estava vivendo um momento de muita pressão, de muito nervosismo, de muito estresse. Certo? E por conta disso, de estar apavorado com toda aquela situação, porque embora ele fosse rei, gente, ele sentia medo, né? Ele podia não fazer cara de medo, porque ele era rei, mas ele sentia medo. Então, ele apavorado naquela situação, ele estava daquele jeito assim: eu topo tudo para conseguir fazer com que o povo de Israel ganhe nessa guerra. Eu topo tudo para a gente exterminar esses filisteus.
situação de agonia, de estresse, de pressão, de desespero, de medo, nós não podemos tomar nenhuma decisão. Porque quando nós fazemos isso, muito difícil, 99% de chance de ser a decisão errada. Então, o que a gente faz quando a gente está passando por esse momento de pressão, de angústia, de medo, de desespero? A gente se cala. Se a gente pudesse calar e nem falar nada, a gente não fala. Porque tem gente que quando está desesperada, quando tem gente que está muito agoniada, estressada, sai falando besteira. Droga de vida! E muito mais coisa, né? Se é com o marido, não devia ter casado com você, peste! Porque tem hora que o marido da gente deixa ficar estressado. Né? Com os filhos, tem gente que com os filhos estressam demais. Não pedi para você nascer, você não devia ter nascido. Isso eu estou exagerando, né? Mas tem mãe que faz isso. Quando é o filho que fala? Quando não pedi para nascer. Não pedi para nascer. O filho estava no estresse, ela não pediu para nascer. Então, quando a gente está passando por um momento de turbulência, a melhor coisa que a gente faz é passar um zíper na boca e evitar falar. Porque é um momento de nervoso, de estresse, é que a gente faz bagunça na vida. A gente briga quando não é para brigar, porque a gente está estressado. A gente acha motivo de confusão, de briga dentro de casa, que não existe. Porque colocou o papo fora do lugar, é motivo da gente falar o dia inteiro na orelha do marido. É o motivo de falar o dia inteiro ali, não devia ter feito. E fala uma vez, e hoje eu escutei uma coisa, ela falando o seguinte, o Augusto Cury falou assim: quando você fala uma vez uma coisa, vai lá e passa o sermão uma vez, você é chato. Quando você vai e passa o mesmo sermão a segunda vez em pessoa, você é muito chato. Quando você passa o mesmo sermão a terceira vez em pessoa, você é insuportável. E quantas vezes a gente está assim? A gente já falou milhões de vezes a mesma coisa, mas a gente quer falar, a gente quer externar aquilo que a gente está sentindo. Eu estou nervoso, eu preciso falar, eu preciso falar. E aí é que não dá. Vai desandar. Vai desandar. E quantas vezes a gente promete aquilo que não dá para ser prometido? Eu estou passando por um problema financeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, se o Senhor me livrar dessa dívida que eu adquiri, no momento que eu estava cheia de alegria e felicidade, decidi comprar. Porque isso também é outra fase, que a gente já vai falar. Se o Senhor me livrar disso, desse monte de dívida que eu fiz, eu prometo que quando receber meu salário, ao invés de dar 10%, eu vou dar 50%. Aí passou o nervosismo, a gente conseguiu pagar a conta, não sei o que, aí recebe o salário. E dá para dar os 50%? Não. Aí a gente faz o quê? Não dá. Quebra o voto. Quebra o voto. E a palavra de Deus é contra isso, né? A gente votar e não cumprir é voto de tolo. E mais do que isso, atrai maldição sobre a nossa vida. E não somente sobre a nossa vida, mas atrai maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o ambiente que nós vivemos. Porque é muito perigoso. Nossa língua aqui, tem o poder tanto de bênção como de maldição. Né? A gente lembra, né, de um voto que foi feito e que foi cumprido. Mas eu imagino como não deve ter sido custoso, que foi Ana. Ana, ela fez um voto ao Senhor. E ela disse que se Deus desse um filho a ela, ia fazer o quê? Ela ia deixar esse filho no templo. Não seria dela. E chegou o momento
disse, não, Senhor, eu não vou fazer. Eu estava muito nervosa no dia, eu estava muito angustiada, me livra disso. Poderia Deus não fazer nada contra ela, mas eu acredito que ela não teria mais filho. Aquele ali seria o único. Então, outra coisa, né, que Saul, né, quando ele falou para os homens não comerem, ele não falou para aquele que era o principal para saber disso, que era o filho dele, que estava ajudando ele na batalha. Ele não falou para ele simplesmente tomou essa decisão sozinho e ponto. E é uma coisa que a gente pode aprender com isso. Quando eu estou agoniada e eu entendo que se eu tomar tal decisão, se eu fizer tal propósito, porque tem momentos que a gente precisa fazer propósitos mesmo. Mas antes de eu fazer, antes de eu votar, antes de eu falar, eu vou fazer, vai conversar com alguém. Conversa com o marido, conversa com a esposa. O que você acha que eu preciso fazer isso? O que você acha? Porque muitas vezes a outra pessoa vai dizer, assim como Jonatas falou, não faça isso. Se ele pudesse ter falado, não faça isso, a gente vai entregar o povo de Israel na mão dos filisteus. Então muitas vezes a gente, por conta do desespero, a gente fica tão cego que a gente sai tomando decisões, tendo atitudes, sem sequer falar para quem mais importa, que muitas vezes é o nosso cônjuge. Ah, mas eu sou sozinho, eu não sou casado, eu sou solteiro. Vai falar então com o pai, vai falar com a mãe, mas o meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã. Vai falar com algum amigo seu que tem Jesus, pelo amor de Deus. Não é possível que no círculo de amizade não tenha alguém que você possa ir lá, conversar e falar o que você acha. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Há sabedoria. Então, quando a gente sai fazendo as coisas, a gente vai bagunçando a nossa vida, vai bagunçando a nossa vida. E o povo de Israel, eles não puderam exterminar os filisteus por conta disso. Veja que Saul ele não votou a Deus, ele não fez um voto a Deus dizendo, Deus, estamos entregando esse tempo de jejum ao Senhor. Não, mas o simples fato dele ter dito ao povo, porque teria que ser daquele jeito, ao exército de Israel teria que ser daquele jeito, chegou o momento de ir, Deus. Então a gente tem que prestar atenção e pensar bem, por que muitas vezes as nossas orações elas não estão sendo respondidas? Porque eu estou tomando decisões sozinhas dentro de casa, como esposa, eu estou tomando decisões sozinho dentro de casa como marido, não estou me comunicando, vice-versa, não estou me comunicando, a minha vida está cada vez mais truncada, e eu não sei por quê. Os problemas persistem em me acontecer e eu não entendo por quê. Muitas vezes toma uma decisão, o marido fica, é o último a saber, parece que o marido caído. Então a gente precisa, Jesus falou para a gente vigiar. E é isso mesmo, é vigiar, a gente precisa estar vigilante das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque tudo isso resulta em coisas, tem resultado, não é lançado ao ar assim, e some igual purpurina, não, é como se fossem flechas que fossem sendo lançadas ao longo da nossa vida. E tanto podem ser flechas que vão para o alvo certo, como podem ser flechas que vão para o lugar errado. E que traz mais confusão para a nossa vida. Outra coisa é quando a gente está feliz demais. Quando a gente está alegre demais. Aí a gente sai prometendo coisa. E aí a alegria passou. Né? E ela passa. Né? Aquele momento de êxtase, de alegria, sei lá, ganhou um dinheiro bom, ou alguém da família que fazia muitos anos que não via, vem, e você está muito feliz, e aí você acaba prometendo aquilo que não pode cumprir, quando chega na hora de cumprir. E aí tem um detalhe muito importante que eu estava falando até para os meninos, que é uma questão de caráter,
de nobreza. Quando eu prometo alguma coisa, eu tenho que cumprir. Porque se eu prometo e eu não cumpro, eu vivo em descrédito. Eu chego e digo, fulano, eu pode deixar, pode contar comigo. Pode contar comigo que eu vou hoje, vou lá na sua casa para isso ou para aquilo. E ele chega na hora que eu vou morrer, não vai. Quando eu for falar com você que eu vou na sua casa, você vai acreditar? Não. Não vai acreditar. Né? Ah, eu prometo que eu vou te dar tal coisa. E aí chega na hora de dar tal coisa, não dá. Eu já passei por uma situação, mas quando eu era muito novinha, eu tinha 7 anos de idade. Você vê como é que isso marcou a minha vida? Porque, imagina, 7 anos de idade, a gente quase não lembra de nada, mas isso marcou a minha vida por conta do que aconteceu. Uma menina na escola veio e disse que tinha várias bonequinhas. Várias bonequinhas, todas bonitinhas, e que ela tinha muitas na casa dela. E que ela ia trazer pra gente, pra mim, pra Eliade, para algumas amigas nossas. Ah, amanhã eu vou trazer pra vocês. E aí, chegou no outro dia, ela trouxe? Não. Ah, não, que aconteceu isso, então eu trago amanhã, tá bom? Eu sei que acho que passou uma semana. Eu tô com elas aqui, na minha volta. Isso. Quando, gente, eu sonhei com aquelas meninas. Eu sonhei. A menina destruiu o meu sonho. Gente, eu sei que eu peguei aquela menina e bati tanto nela por conta da minha frustração. Então, assim, não quer ser bater em ninguém, não. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando eu prometo alguma coisa a alguém, eu gero algo dentro da pessoa. E eu sou responsável por aquilo que eu gero dentro da pessoa. Eu sou responsável pela expectativa que eu gero dentro do coração da pessoa. Você já pensou nisso? Quando eu prometo algo a alguém, eu tenho que cumprir. Acontece o que acontecer, acho que houver. Isso é nobreza. Mesmo que eu leve o dano, eu cumpro aquilo que eu prometi. Isso é nobreza. E o que a gente tem visto cada vez menos no mundo são atitudes nobres, atitudes de caráter. Eu prometo, mas se der, para mim. Se não der, o que é a palavra? A palavra de Deus diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, assim, as pessoas, quando você passa na rua, quando eu passo na rua, elas olham e dizem o que de nós? O que elas dizem de nós? Vai lá, um fulano ali, ó, ele é lixo, ele ali promete e não cumpre. Né? Ou a pessoa vai falar naquela ali, a pessoa é ponta firme. Se ela falar que ela vem, ela vem. Se ela falar que ela vai fazer, ela vai fazer. Então, qual tem sido a nossa... o que a gente tem passado para a sociedade? O que a gente tem passado para as pessoas? Qual é agora eu me fugiu. Mas assim, qual é a notícia que eu estou passando para as pessoas? Né? Ainda mais quando a gente tem Jesus. Tudo fica pior. Porque todas as pessoas... Isso, a imagem. Que imagem que eu estou passando para as pessoas? Porque quando a gente tem Jesus, aí, meu filho, se a gente andou fora da faixa, já começa. As pessoas falam mesmo. E a gente não pode se importar com crítica, não mesmo. Mas a gente tem que saber que a gente ganha as pessoas para Jesus através das nossas atitudes. Porque evangelho são valores. Evangelho não é eu vir na igreja, cantar meia horinha, ouvir uma pregação e ir embora. Evangelho é isso que eu vivo. É na hora de eu tomar a decisão certa por causa de Deus. Mesmo que eu vá levar o dano, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Eu vou cumprir por quê? Porque eu tenho um nome a zelar. Esse nome é o meu nome? É o nome de Deus. Então é esse nome que eu carrego comigo. É isso que está estampado em mim. Jesus é o que está
Se eu quero demonstrar isso, se eu quero ser uma lamparina que não está escondida debaixo da cama, se eu quero ser o sal que salga, eu tenho que, cada atitude que eu tiver, pensar: o que vão pensar de Jesus? E não de mim. Porque muitas vezes as pessoas podem até pensar que eu sou um bobão. Mas o que importa é que Jesus olhou para mim e disse: ó, você é fiel. Ele levou o dano. As pessoas estão caçoando dele, mas ele tomou a atitude certa. Né? Então, para a gente fechar aqui o que Deus colocou no meu coração, é isso. Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma promessa, não faça nenhum propósito quando você estiver muito nervoso ou quando você estiver muito alegre. Faça as coisas de forma inteligente, de forma bem pensada. Não se precipite no falar, porque quando a gente se precipita no falar, a gente pode acabar bagunçando a nossa vida e a vida do outro, né? Porque às vezes existe uma intenção muito genuína no coração de fazer, mas é que no final não vai dar. A pessoa promete: não pode deixar de fazer. Então a pessoa está com o que ela quer mesmo fazer, mas aí, quando chega na hora de fazer, não dá. Por exemplo, eu sou casada, então eu não posso sair, por exemplo, prometendo, me comprometer. Um compromisso: fulano vem e me chama: fulano, você quer ir para minha casa tal dia, eu queria que você fosse lá e tal, sua família, isso. E eu chego assim, já bato ponto e digo: tudo bem, pode contar com a gente. E nisso está lá meu marido do outro lado também, combinando no mesmo dia com outra pessoa. Aí eu chego em casa e digo: fulano chama a gente para ir na casa dele e... Não dá. Não dá. Já combinei com outro. Isso não é motivo de confusão dentro de casa, gente? É muito motivo de confusão dentro de casa. Então, quando alguém vem chamar: olha, eu gostaria muito de ir, mas eu vou falar com o meu esposo, eu vou falar com a minha esposa, e aí sim eu te dou uma resposta. Então, por isso que a gente não pode ser precipitado de falar: não, eu quero dar para você aquela coxa linda que eu tenho dentro de casa, que eu ganhei, não sei o que, eu vou dar para você. E chega um dia, você está lá catando a coxa e chega seu marido: você está indo com isso para onde? Eu vou levar para o fulano de tal, mas quem foi que disse que era para dar? Eu lembro que eu fiz isso no início do meu casamento. O ICL, ele tinha ganhado muitos pratos de um restaurante, de um amigo do restaurante. Um amigo tinha um restaurante, ele trocou os pratos, então ele deu muitos pratos no ICL. Ele tinha, gente, caixas e mais caixas de pratos. Se você olhar na minha casa hoje, eu acho que eu tenho 5 daqueles pratos. Por quê? Alguém estava precisando, eu já vou catar, eu tomo esse prato. Dava para esse, dava para aquele, dava para aquele outro. E aí, quando o ICL chegava, aí eu contava para ele que eu já tinha dado. Mas, você nem falou nada comigo. Mas a gente tem tantos. E ele é muito ligado nessas coisas. O ICL, ele é muito ligado. Tem marido que não liga para nada, né? A gente pode fazer, acontecer. Enquanto a gente, depois de algum tempo, vai procurar a blusa, a camisa, a calça. Cadê? Eu dei. Isso é motivo de confusão dentro de casa. Né? A gente está ali, está envolvido ali naquela emoção. A mamãe, né? A gente às vezes está envolvido naquela emoção, a pessoa está precisando tanto e tal. Não, eu te dou, eu dou isso, eu dou aquilo, não sei o que. E aí, daqui a pouco, a gente percebe que não devia ter feito aquilo. Eu tinha uma mania assim, que quando eu ia dar as roupas minhas, eu vou dar essa aqui para fulana, eu vou dar essa aqui para ciclana, e eu ficava sem nada. Aí daqui a pouco eu olhava e falava: nossa, mas o que eu dei isso? Isso cabe em mim. Eu lembro que eu dei algumas roupas para um bazar, e a roupa ficou muito tempo guardada. Quando a gente foi pegar de volta para colocar no bazar, eu olhei e falei: eu dei isso, eu vou pegar de volta. Eu dei isso, vou pegar. Por quê? Porque eu me precipitei
pessoas quando vão em cultos missionários. Ah, meu filho, na hora que o missionário começa a falar da situação que é nos lugares onde eles estão, de fome, de miséria, é tanta coisa horrível, e as pessoas começam a ser tocadas aonde? Na emoção delas. E aí chega num momento e fala, então vamos aqui fazer uma oferta para poder mandar para esse povo. Se você não tiver agora, não tem problema, mas faz um cheque ou faz um valezinho que no mês que vem você vai dar. Chega no mês que vem, você já não está mais tocado no seu sentimento. Você não está. Quando a gente tem uma atitude de nobreza, mesmo que não dê para dar, a gente dá. Quando a gente pensa de que a gente representa Deus, a gente pensa, eu me precipitei, mas eu não tenho que fazer. Eu vou fechar meu olho, eu vou fazer. O dízimo é assim, a oferta é assim. Eu estava falando com o Esther, eu falei, o dízimo é assim, a gente fecha o olho e dá. A gente não vê se vai dar, faz a conta. Ah, não, isso aqui vai dar. Não, eu fecho o olho e dou. O que sobrou eu faço a conta. Agora, eu fecho, literalmente, eu fecho o olho e dou. O que eu vou fazer com o restante daquele dinheiro, eu não sei como é que eu vou dar conta das minhas contas ali, mas o dízimo, a gente fecha o olho e dá. Porque se a gente for fazer continha, nunca vai sobrar. Sempre precisa de alguma coisa. Sempre vai precisar. De alguma coisa da Isso. Tem que tirar primeiro. É. Depois eu No final do mês eu dou. Eu já fiz muito isso, gente. No final do mês a gente dá. Aí eu já cheguei a fazer o quê? No final do mês a gente dá, tá bom. Aí chegava no final do mês e dava. Aí a gente falava assim, então no mês que vem, a gente dá o do mês passado e o desse. E aí chegava nesse mês, a gente não dava nem do outro, nem do outro. Olha, eu e o Cristiane, a gente já foi muito ensinado nessa questão de dízimo e de oferta. Porque não é uma coisa simples de fazer. Não é uma coisa fácil de fazer. Entendeu? Não está lá sobrando dinheiro. Não. Então, se a gente não tiver fé para fazer, a gente não faz. Né? A gente não faz. A gente é provado na nossa fé. E se eu não tenho fé suficiente para dar o meu dízimo, como eu posso dizer que eu tenho fé para outras coisas que virão? Né? Então é isso, gente. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. E pedir a Ele que venha continuar falando nos nossos corações nessa semana. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente. É um Deus, Pai, que está conosco, atento a cada detalhe da nossa vida. Atento, Senhor, àquilo que nós prometemos. Ó Deus querido, atento, Senhor, ao que nós vamos, Senhor, mostrar a luz do Senhor em nossas vidas. Que possamos, Senhor, não nos precipitar no falar, que não venhamos prometer aquilo que não podemos cumprir, mas que possamos, ó Deus, ser pessoas de palavra, Senhor, que cumprem o que prometem, Senhor. Que possamos ser pessoas, ó Deus querido, que usam, ó Pai, o domínio próprio que o Senhor já entregou para nós, ó Deus. Oh Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, continua falando conosco nessa semana. Ó Deus, que possamos ter uma semana, um dia, um final de dia abençoado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem uma coisa, pastor Jorge? Não. Só essa mulher aí. Não já Não, terminou, já né? terminou, Pai. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Deus abençoe.